Todo mundo sabe, escolher um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield, ou seja, o rendimento dos dividendos, pode ser um erro, porque nem sempre essa rentabilidade é sustentável no longo prazo. A gente sempre tem que ver o que tem por trás do fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário vai ter pontos positivos e pontos negativos. E no vídeo de hoje vou trazer alguns desses pontos, mas eu não vou dar nenhuma indicação nem de compra nem de venda, eu não posso fazer isso, mas com base nesse vídeo espero que eu possa te ajudar a decidir se você vai pegar ou largar esse fundo. E o fundo de hoje é esse. Vamos falar a respeito desse fundo imobiliário, o GTWR11, Fundo Imobiliário Green Towers. Fundo que está sendo negociado aí na casa dos R$ 79, portanto, R$ 10 acima da sua mínima, 10 abaixo da sua máxima. Teve 11% de dividend yield, ou seja, rendimento dos dividendos nos últimos 12 meses, e nesse período também ele se valorizou mais de 13%. Portanto, bem expressivo, né? Saiu lá dos 71 para R$ 79. Mas como que esse fundo se comportou ao longo dos últimos 5 anos? Então a gente vê aqui que ele perdeu muito valor de mercado. Olha aí, 20%. A pandemia contribuiu para isso também, né, gente? Bom, é um fundo de mais de 1 bilhão, né, de patrimônio, 1 bilhão e 176 milhões, e ele está no valor patrimonial por cota aí menor do que o que ele realmente vale. Então ele está com 18% de desconto. São 25 mil investidores, ele tem uma posição relevante no IFIX, 44, e um volume de negociações bem considerável, né? Na casa aí de 1 milhão, você não vai ter problema para comprar nem vender cotas desse fundo, que está pagando 74 centavos por mês. Os dividendos a gente vê aqui são muito regulares e isso é bacana, né? Ter previsibilidade é sempre muito bom. Ele é um fundo do setor de lajes corporativas. Seu gestor e administrador é a Votorantim Asset, que na minha opinião aí não é das melhores aí do mercado. E quantos fundos imobiliários investem aqui no GTWR? Temos 15 no momento, com destaques para HFOF, também o Kizu e o HGFF, todos fundos de fundos. E entrando aqui no relatório gerencial dele, o que a gente vê? Que o objetivo desse fundo, qual que é? Proporcionar ao cotista renda mensal por meio da locação de lajes corporativas do empreendimento Green Towers. Ou seja, ele é um fundo monoativo, que só tem esse edifício, e ele está alocado para o Banco do Brasil em Brasília, a sede administrativa. E como é que está o resultado dele aqui? Bom, a gente vê que ele distribui 74 centavos, mas ele sempre tem um resultado maior, né? 77, 76, 78 centavos, né? Então ele sempre tem uma gordurinha ali, né? Caso o fundo precise. A demonstração de resultado é simples aqui, né? Não tem muito segredo. Recebe aluguel, distribui aí para os seus cotistas, né? É um fundo que não está performando tão bem se a gente compara com o CDI. E é um fundo que ele tem vacância zero em um mercado, né, em Brasília que atualmente está em 13%. Do lado direito, né, ele minimiza aqui o fato de ter um monoativo. Ele diz que tem várias áreas, né, diferentes dentro do próprio prédio, mas não se engane. Esse fundo ele tem apenas um prédio e apenas um locatário. Portanto, ele é monoativo e monolocatário. E onde é que ele está? Está aí, lá em Brasília, né? Então tem 3 pavimentos ali principais, né? Mas se o Banco do Brasil daqui para frente decidir que sai de lá, você como cotista está lenhado. Aliás, um fundo monoativo realmente é algo complicado. Por quê? Se você perder, né, aquele inquilino, ou se algo acontecer com seu imóvel, isso vai prejudicar o seu rendimento. Portanto, o ideal é sempre a gente diversificar. Então, o ideal é ter o quê? Fundos que sejam multiativos e também multilocatários, para que ele não fique dependendo apenas de alguns. Bom, o que eu vi de interessante aqui, o que dá para considerar, o que eu achei interessante e que por esses pontos, né, daria para pegar esse fundo. Ele tem dividendos constantes, ele tem uma boa rentabilidade, tem um bom locatário, afinal de contas o Banco do Brasil, né, é uma das maiores empresas aí do país.
E por esses motivos daria sim para pegar ele e colocar na carteira, mas eu penso que os pontos negativos são maiores. Primeiro, que essa gestora não é, na minha avaliação, uma das melhores. Segundo, o fato de ele ser monoativo e também monolocatário. Se algo acontecer com o imóvel ou de repente o Banco do Brasil resolver sair do imóvel, aí realmente o fundo pode ter algum problema. Embora ele tenha um número considerável já de cotistas e também uma liquidez interessante, muitos dos cotistas desse fundo são pessoas jurídicas, são fundos imobiliários, né? E isso pode acabar muitas vezes trazendo o preço para cima ou para baixo e prejudicando o pequeno investidor. Na minha concepção, uma carteira de fundos imobiliários serve para que você monte um objetivo aí de longo prazo. Talvez fosse interessante comprar esse fundo para esperar uma valorização, depois ir lá e vender. Para algumas pessoas, sim. Mas pensando em um ativo para renda para a vida inteira, na minha opinião, ele não é interessante. Até porque se algo acontecer lá na frente, a hora que você perceber o problema, já foi, né? A desvalorização já ocorreu. Fundos imobiliários que compram e vendem, eles têm mais habilidade para poder fazer isso. Então, se você é uma pessoa física, na minha opinião, não vale a pena. Então, nesse caso, em vez de pegar, é largar. Mas eu queria saber a sua opinião. Deixa aqui para mim. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço e eu te espero para a próxima semana. Tchau!